Fala galera do Cine Eterno, eu sou o Márcio Piccoli e eu acabei de assistir Pequenos Segredos. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou fazer Vida Eterno, vai pro inferno, não. Hoje eu vou falar de polêmica, porque Pequeno Segredo envolve polêmica com Aquários, filme que eu já postei crítica e você pode dar uma olhadinha aqui em cima. Então, vamos direto para isso. Bem, caso você esteja em outro lugar que não seja o Brasil, você com certeza já ouviu falar de Pequeno Segredo. Com certeza você já deve ter escutado toda a polêmica que deu esse filme, porque ele meio que tirou o lugar do Aquarius, que era já uma quase unanimidade quando se falava em indicação do Brasil ao Oscar. Enfim, essa polêmica política eu vou deixar de lado e vamos falar do filme. Eu vou falar do Pequeno Segredo e no final eu vou falar pra ti se é melhor que Aquarius ou não. Primeiramente, Pequeno Segredo, diferente do que muita gente já disse por aí, o filme ele não é um desastre, assim como ele também não é uma obra-prima que vai mudar o cinema, que vai ser um novo filme que, oh meu Deus. Ele é sim um filme eficiente e conversa mais talvez com um público popular do que o próprio Aquarius. Mas por outro lado, justamente por ele ser tão popular e de certa forma ser um pouco novelesco, ele se perde justamente nisso, em ser diferente. Ele é uma história bonita, ele é uma história interessante, intrigante e sim, por que não emocionante? Mas ele peca por exagerar. Assim como as novelas frequentemente exageram, ele exagera no drama. A história do filme foca basicamente na família Schurman, na personagem da Heloísa, interpretada pela Julia Lemetz, e o marido dela, interpretado pelo Marcelo Antoni, o Vilfredo. A gente acompanha também, ao mesmo tempo, a história de um outro casal, juntamente com a história da filha da Heloísa. E essas três histórias, elas começam, vamos dizer, de forma paralela, e no fim, elas se juntam de alguma forma. Eu não vou falar muito mais porque seria dar algum spoiler do filme, caso você não saiba o que se passa na história. E o filme ele vai construindo essas três histórias para te mostrar o que é este pequeno segredo. Então eu não vou falar o que é, caso você não saiba ainda. Mas de qualquer forma, essa maneira de conjugar três histórias, em alguns momentos ela funciona muito bem, em outros momentos fica muito, muito enfadonho. Por quê? Eles se perdem na montagem. E tanto que eles se perdem que recursos como, por exemplo, a narração em off, no início do filme aparece, depois some, e depois volta, e some de novo, e uma hora é com um personagem, outra hora é com outro personagem. Então, esse tipo de coisa já mostra que o filme ele é um pouco bagunçado, principalmente no segundo ato dele, que poderia ser totalmente diferente, que eles já poderiam dar mais gás e mostrar o drama, mas não, eles preferem ficar escondendo o que é este pequeno segredo para no final virar um melodrama. E sim, funciona a história. A história, como eu já disse, ela é muito bonita. Porém, tem umas coisinhas. Tem, por exemplo, alguns personagens que estão muito fora do tom. Apesar da Julia Lemetz estar muito bem no filme e ela tá, vamos dizer, como mãe para proteger a criança dela na história, ela é uma mãe bastante ponderada, ela é uma mãe que não é aquela mãe super protetora ou aquela mãe relaxada. Ela é um papel de mãe de verdade, só que quando aparece a avó dessa criança, ela é tão caricata, mas tão maniqueísta, de certa forma, que eles tentam fazer com essa personagem, que fica criando um dualismo entre a personagem da Julia Lemetz e a avó, a personagem da avó da criança em questão, que fica uma salada, fica uma coisa bizarra, fica estranho. Pequeno Segredo, ele é um filme interessante, ele é um filme legal de se assistir, não vai ser um martírio, mas ao mesmo tempo ele não traz nada de novo, ele não tem nenhuma inovação, ele não traz um frescor que agora, começando as comparações, que o Aquarius traz. Por isso que muita gente ficou bastante chateada pela escolha, né, do Brasil em indicar o Pequeno Segredo. Porque, de fato, se vocês compararem os filmes, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Aquarius ele tem uma proposta muito mais interessante. Não que Pequeno Segredo não seja interessante, mas a abordagem. Tanto que, se vocês forem ver a história do Pequeno Segredo, é até mais original que a do próprio Aquarius. Mas aí que é interessante comparar a questão de abordagem. Como a abordagem, mesmo para algo batido, que é uma construtora querendo tirar um apartamento de alguém, algo que acontece frequentemente, com uma história, um drama, com três histórias que se ligam de forma inusitada e que realmente aconteceu de verdade, se você olhar, essa história do Pequeno Segredo é uma história muito mais original e que se tivesse uma abordagem menos, vamos dizer, novelesca e menos
maniqueísta em certos pontos, ia funcionar tão bem quanto Aquários. Mas Aquários tem toda a direção do Kleber Mendonça, tem a Sônia Braga, que tá provavelmente no papel da vida dela. A Julia Lemertz, eu consigo pensar em papéis que ela tá melhor que esse. Então, são várias coisas que pendem e Aquários acaba levando quase sempre. Então, o meu veredito é que se eu fosse indicar, eu indicaria Aquários. E sem a questão política, assistam os 2 filmes. Eu já fiz a crítica do Aquários, se vocês ainda não viram, clica aí de novo, já ajuda e me dá um like. Então é isso, fiz um vídeo diferente, mais em comparação para criar polêmica e tretas. Até a próxima, assistam os filmes. O importante é que vocês assistam os filmes antes de comentar. Teve muita gente xingando Aquários e xingando Pequenos Segredos sem vê-los. Então veja e tire suas próprias conclusões. Eu não tenho dúvida e vou repetir. Pequeno Segredo é um filme muito mais popular que Aquários, mas, na minha opinião, Oscar não é apenas filme popular, e a gente sabe muito bem disso, principalmente na categoria de melhor filme estrangeiro, que nos últimos anos está tendendo para premiar filmes, vamos dizer, cults. Então, é só olhar a lista. Então, não preciso nem dizer quem teria mais chance, né? O filme com uma abordagem normal ou um filme com uma abordagem toda diferenciada, toda trabalhada e com a performance da carreira de uma atriz internacional? Quem vocês acham que ganharia o Oscar? Não seria Pequeno Segredo. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, vá atrás das minhas redes sociais que estão por aqui, dá aquele like básico, se inscreva no canal e, claro, procure nosso site também, cineeterno.com, e até uma próxima.